E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Elvis mais uma vez. Hoje a gente vai bater um papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as partituras, né? Sobre a disseminação da informação musical, né? Bem, eu não sei se vocês sabem, mas o professor Elvis também estuda arquivologia, né? E eu tenho me deparado, na verdade eu sempre me deparei com essa dificuldade de encontrar material escrito, né? Material que eu me refiro é partituras. E vocês vão observar que existem sim alguns acervos particulares, né? Alguns acervos privados, são acervos fechados, né? De professores, de colecionadores, mas isso é uma coisa muito restrita, né? No Brasil, vocês sabem que a gente não tem acesso à educação musical nas escolas, né? Privadas ou públicas. Algumas escolas privadas, públicas também, oferecem sim um certo grau de contato com a educação musical, mas como auxílio para o aprendizado de outras disciplinas, né? Então, ou seja, se utilizam da música, né? Dos recursos pedagógicos, né? Metodológicos da música e até dos efeitos cognitivos que a música, o estudo da música causa nas crianças ou nos estudantes de um modo geral, né? Por exemplo, o aumento da disciplina, o aumento da concentração, né? E eu tenho lido e estudado um pouco sobre essa questão, né? Educação, arquivo, né? E música. E desde a minha formação, desde o início, quando eu comecei a estudar, eu notei que o acesso às partituras é muito escasso no Brasil. E aqui no Nordeste nem se fala. Eu ouvia falar, né? Eu via as bandas nas ruas, né? As fanfarras, bandas marciais, né? Tocando lá com os bombos e tal. Os desfiles de 7 de setembro, né? Que é quando a gente vê música na rua. No Brasil a gente não vê muito isso, aquelas apresentações populares. Nós vemos shows, né? Mas que não chega a ser uma apresentação instrumental voltada para o público e tal. Apesar de sermos uma nação muito musical, a gente não tem, como é que eu posso dizer, a gente não tem o conhecimento da ciência musical, né? E para isso a notação ela é muito importante, né? Em algum momento da história, né, a música ela era passada por tradição oral, ou seja, você ouvia alguém cantando e você aprendia, né? E na nossa cultura isso é muito latente. Nós ouvimos muito música no rádio, né, no MP3, nós gravamos e depois de 6 meses essas músicas elas somem, né? Hoje a produção musical é muito grande. Então, como arquivista, como músico, né, e também como historiador, né, eu também fui estudante de história, eu me vejo na responsabilidade de começar a trabalhar nessa perspectiva, de começar a organizar ou a pensar em música, né, ou na produção musical também como um tipo de documentação de arquivo, né, mas musical, né? Assim como você vai ter vários tipos de documentos, por exemplo, contábeis, né, jurídicos, a música ela também produz, né, o compositor, o músico na sua atividade corriqueira, diária, ele produz documentação, né? E essa documentação ela tem valor, certo? Valor probatório, no caso de direitos autorais, né? Isso rola muito dinheiro, né? Nesse meio da produção, essas coisas. No meio da educação, porque quando a gente vai ensinar para alguém, você utiliza partituras, né? E você quer ter as notas certas, você quer ter o tom certo, você quer ter o registro correto para passar para o aluno de uma forma legal, né? De uma forma que seja, vamos dizer assim, no mínimo tradicional, para que ele aprenda pelo menos o básico, né? E possa desenvolver-se na música do jeito dele, né? Mas pelo menos com os conhecimentos técnicos básicos, né? Bem embasado. E o que é que nós temos visto hoje em dia, né? A informação ela tem percorrido a internet com muita velocidade. Então, praticamente quando se produz música nova, em poucos minutos essa música já está na internet, já está no YouTube, nos canais, de repente ela tem milhares de visualizações, né, de curtidas e tal, e bomba muito rápido, né? Vocês devem ter percebido também que nos últimos 5 anos a produção de videoaulas, né, produzindo besteira e também coisa boa, né, cresceu muito, né? E o que é que acontece? Você não tem mais o controle do conteúdo que é passado
na música, ou seja, esculhambaram, né, estão esculhambando a educação musical. Se no Brasil nós já não temos diretrizes, né, que nos ajudem como professores, como instituições de ensino, né, a organizar essa questão da educação musical, imagine você deixando isso solto na internet. Eu concordo que a internet, eu concordo que a disseminação de informação ela é muito importante. Mas quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de produção de conhecimento, e na música, a gente não pode tratar a música como uma ciência vagabunda. A gente não pode tratar a música como... A gente não pode dizer que um artista não é importante. A gente não pode sair com esse discurso dizendo que a nossa cultura não é importante, né? A música ela influencia muito na formação de opinião dentro das igrejas, dentro da sociedade, né? Você vê pessoas se vestindo de acordo com o cantor, com o ídolo musical dele, né? Então a gente precisa desenvolver estudos, né, e registrar esses estudos. A partitura, né, a partitura musical, o registro da melodia, não somente título, né, porque arquivo, quando a gente fala de arquivo musical, acervo ou arquivo musical, se bem que acervo e arquivo têm definições bem diferentes. Mas quando a gente fala de arquivo musical, né, a gente não pode olhar apenas para o título, para o compositor, né, para a data, para o local onde ela foi feita. Nós temos que olhar para as informações que nos trazem dados sobre as 4 propriedades do som. Ou seja, a informação musical não é o título, não é apenas a composição, mas sim todo o conjunto de informações em forma de nota, né, que tem toda uma simbologia especial, que trata sobre as 4 propriedades, como eu já falei: duração, intensidade, altura e timbre. Essas informações elas têm passado desapercebidas, né? E eu, como arquivista, eu acabei pensando que não existe um trato para essa documentação, né? E o arquivista ele tem essa dificuldade, né? E eu tenho procurado pesquisar e ler sobre esse assunto e já vi que existem algumas pesquisas nessa área. Bem, aonde eu quero chegar com essa história toda, né? Tem ocorrido aqui no Brasil um interesse maior pela educação musical, né? Isso já vai chegar nas escolas. Chegou no final de 2008, saiu em 2012, né? No governo do Lula e da Dilma, a música ela entrou no currículo escolar, mas também foi retirada. E eu acredito que no futuro, né, muito próximo, até por causa da geração de renda, né, porque é um mercado milionário, né, bilionário, para as gravadoras, para os artistas, os shows movimentam muito dinheiro. E isso precisa de estudo, isso precisa ter uma estrutura. Nós temos que ter algumas ciências estudando isso, né, falando sobre isso. Nós temos que definir uma teoria sobre isso, né? Isso não pode ficar solto, até para que outras pessoas tenham acesso. E esse acesso ele só pode ser garantido para as pessoas que sabem ler, para as pessoas que têm o conhecimento da leitura de partituras ou da linguagem musical. Então nós precisamos urgentemente desenvolver políticas educacionais que incentivem as nossas crianças e jovens, claro, por que não? Em outros países isso é feito, né? Eu conheço americanos, todas essas pessoas elas estudam música normalmente como se estivessem estudando o seu próprio idioma, né? E os resultados são muito positivos. Infelizmente não dá para a gente falar sobre os resultados nesse vídeo, mas se você pesquisar, se você procurar por artigos científicos, principalmente em inglês, você vai ver que existem muitos avanços na área da educação, né, que é utilizada a música como meio de ensino, como uma disciplina complementar, né, no estudo da matemática, da história, né, até da linguagem também, porque você canta no seu idioma e etc. Tem muita coisa, tem muito dado positivo em relação a isso. É indiscutível que o uso da música na escola ela só traz resultados positivos, né? E a gente tem que aprender a fazer isso com o resto do mundo. Bem, eu quero falar também sobre uma ferramenta que nós temos, né, que é uma ferramenta gratuita. Eu já falei um pouco sobre ela, já gravei alguns vídeos, que é o MusaScore. Foi lançada há umas semanas atrás a versão número 3 desse sistema, que é um aplicativo, né, para computador. Ele foi desenvolvido primeiramente para Linux e de uns anos para cá foi lançada uma versão para o Windows também.
certo? Na versão Windows, é uma versão bem estável. Gente, eu estou falando de um software gratuito, certo? De algo que está acessível a todo mundo. A gente tem que acabar com essa história de que partitura é coisa para louco, é uma coisa que foi criada para atrapalhar. Não, partitura não foi criada para atrapalhar. Ela tem a função de registro e ela é muito importante. A América Latina, o Brasil, nós temos essa aversão ao estudo da leitura, da escrita musical, e a gente tem prejuízos imensos financeiros, entendeu? Imagine se todo o acervo privado, se todo o acervo público, musical, fosse organizado e tivesse à disposição da população. Mesmo que estivesse à disposição, a população não sabe ler, ela mal sabe ler português. Imagine partitura, mas isso tem que ser resolvido, nós não podemos pensar dessa forma. Nós precisamos urgentemente nos tornar também uma nação pesquisadora na área de música. Nós precisamos pesquisar, estudar a nossa música, nós precisamos registrar a nossa música. E não há nada melhor do que o registro em papel, ou não exatamente nesse suporte em papel, mas a gente tem hoje o suporte virtual. Você tem os sistemas de edição de partitura que são assim, ferramentas poderosíssimas. Antigamente se fazia à mão, imagine você sentar-se. Você que estuda ou não, procure saber. Imagine a pessoa há 20, 30 anos atrás se escrevia partitura, cara, na mão, assim, sabe? Nota por nota. Aquilo era uma coisa chata, mas hoje você com um clique, você vai escolhendo as notinhas e elas vão aparecendo lá na frente da tela. Ou seja, é uma revolução tecnológica em favor da informação sem precedentes. E o que é que muita gente está fazendo? O que é que muitas vezes você faz? Você se senta na frente da sua máquina, pega seu celular, sei lá, vai assistir vídeos no YouTube de notinhas caindo. Tá, vai resolver seu problema momentaneamente. Você vai aprender aquela musiquinha, muito legal, mas você continua sendo um analfabeto musical. Me desculpe a franqueza, mas está na hora da gente criar um pouquinho de disposição e começar a estudar um pouco, a se aprofundar. A música é algo importante, sim, ela está na feira, ela está nas festas de 15 anos, ela está nas formaturas, ela está onde você imaginar. Você não vive sem música, você não vive sem música, certo? Água, comida e, pode acreditar, música, certo? Então, para você que se interessa, para você que tem um instrumento em casa, estude, contrate um professor, vá para a escola, valorize o trabalho desse pessoal, e valorize o seu esforço também, certo? Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da tela do MuseScore, certo? Eu vou ligar no computador, certo? Vou falar um pouco sobre como ele funciona, vou ensinar como baixar, certo? E vou continuar falando sobre a importância dele na vida de um músico, de um professor, de um estudante, certo? Você tem, através de aplicativos como esse, possibilidades infinitas. Você tem um professor. Se você tem dificuldade de ler partitura e aprender a pegar as suas partituras que estão em papel, colocar num programa como esse, ele toca para você, certo? E você tem como aprender com o exemplo do próprio sistema, certo? Muitas vezes você dispensa até o professor. O professor ele é dispensável em alguns momentos, mas na hora da técnica não. Na hora que você está tocando, ele vai ter que corrigir teus passos. Mas assim, na hora de ler uma partitura, o MuseScore ajuda demais. Fora que você pode organizar o seu próprio acervo. Você pode fazer os seus próprios arranjos. Você pode criar as suas próprias partituras, músicas que você gosta, você tira de ouvido, vai no seu instrumento, faz o solo e vai jogando lá no programa, certo? Olha só, um programa como esse, ele trabalha com MIDI, trabalha com arquivos XML, que é um formato de arquivo para se trabalhar com música, que é universal. Você pode trabalhar com PDF, você pode trabalhar com geração de MP3, ou seja, não tem limite, certo? Bem, vamos dar uma paradinha aqui e vamos dar uma olhada no MuseScore, tá certo? Já já a gente volta. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma busca no Google pelo aplicativo, do MuseScore. Estou digitando lá na pesquisa, então vai.
Bem, você vem aqui ó, nessa guia MuseScore, software livre de composição e notação musical. Clicou, ele vai lá para o site, né? Você vai baixar, fazer o download. Pode baixar sem medo, certo? É um software livre, é uma comunidade muito interessante. Depois você pode ler, né, no site, ver quem eles são, a questão de suporte, como eles foram criados, mas o que eu posso dizer de antemão é que se trata de uma comunidade de programadores, né? São músicos também, né? Pessoas que têm o interesse, né, nessa questão da disseminação da informação musical, né, em forma de partituras. Eles têm feito esse trabalho numa tentativa de recolher, né, o maior número de partituras, né, e disseminar essa informação. Afinal de contas, música é um patrimônio universal, né? Bem, quando você instalar o programa direitinho, a versão que vai ser instalada é essa daqui, certo? É a versão 2.3.2, certo? Assim que você abrir essa versão, ela vai te dar aqui uma opção de atualização, certo? Então você vai passar para essa versão aqui, que é uma versão até mais assim amigável, né? A visão dela é melhor. Você vai ter aqui as ferramentas ó, de notação, tudo o que você precisa para escrever partitura, você que é estudante ou não, né? Inclusive tem muitos tutoriais no YouTube falando sobre como utilizar, mas eu acredito que o maior impedimento é o fato da pessoa não saber ler, né? Não saber ou não entender de partituras. Como eu já disse antes, está na hora da gente acabar com isso, né? E passar a ser uma nação de músicos também alfabetizados, né? Músico brasileiro, a grande maioria é analfabeto, não sabe ler partitura, né? E boa parte deles também é analfabeto funcional, diga-se de passagem, né? Eu sou bem crítico nesse ponto. Eu acho que músico tem que estudar sim. Sair dessa história de ficar acomodado aí só na internet e tal. Mas enfim, baixem a ferramenta, comecem a utilizar, que vocês vão ver que a dificuldade, só vai encontrar dificuldade as pessoas que não têm conhecimento da notação musical, não sabem ler partitura. Aí elas vão ficar com dificuldade, certo? Pessoal, trabalhar com a escrita da música não é bicho de sete cabeças. Né? No início, né, quando a gente começa a estudar, a questão da leitura parece algo que vai nos impedir de aprender a tocar um instrumento. Mas não. Né? Na verdade, após aprender, tudo fica bem mais fácil. Certo? A tecnologia ela tem se desenvolvido, né, e trazendo muitos recursos, né, para que a gente possa registrar, para que a gente possa gravar, né, para que a gente possa ter acesso à informação musical. Então, neste vídeo, eu queria deixar uma reflexão, eu queria deixar aí essa contribuição, né, para que quem assiste aí passe a refletir nessa questão do acervo musical privado ou público, né, que é fechado, onde as pessoas não têm acesso, onde muita coisa se perde, né, na verdade. Os professores, os músicos, as pessoas que produzem música, né, muitas vezes não sabem como disseminar essas informações. Né? Isso aconteceu na história. Né? Existe o Canhoto, um músico paraibano, um grande compositor, né, violonista, inclusive ele era canhoto de fato, né? Autor daquela canção Marcha do Marinheiro. Né? A história diz que aquele cara morreu pobre, né? Mas veja só, a obra dele só ficou conhecida muito tempo depois, né? E a sociedade ela é traiçoeira, ela se aproveita, né, depois para obter renda com isso, mas enfim. O importante é que o músico, o compositor, o professor, ele produza, né, e encontre meios de disseminar o resultado desse trabalho deles. Né? E é importante que o aluno, ou os interessados, ou as pessoas que interpretam, os amantes da música, né, de modo geral, tenham acesso a essa informação musical, a esses documentos musicais, de uma forma mais fácil, né, menos burocrática. Então, é um projeto meu, mais para o futuro, né? Até quem sabe ter um site onde a gente possa recolher partituras, assim como alguns sites que já existem, né, que recolhem cifras, né, e por trás tem alguma renda com isso, né, algumas doações ou likes do YouTube, essas coisas. Mas o grande objetivo seria disseminar a informação. Né?
Então fica aí esse pensamento, né? Pare para observar que na sua cidade você pode ter, mal você tem bibliotecas, né? Você tem escolas, mas aonde é que você vai ter acesso à informação musical? Fora as escolas de música. E mesmo assim as escolas de música têm um acervo muito limitado, né? Mesmo com a internet, mesmo com as pesquisas de Google, com os PDFs, né, que a gente encontra na internet, você vai encontrar partituras mal feitas, mal escritas, né, feitas de todo jeito, cópias e cópias, e assim, você nunca tem um acervo ideal, né, o acervo que se enquadre dentro das suas necessidades. Você está sempre desejando algo mais. Você procura uma coisa, acha outra, e essa outra coisa às vezes não é o que você está procurando, e isso às vezes te deixa meio inquieto, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre essa questão, né? A música, o arquivo e a educação, como é que a gente pode fazer com que essas vertentes do conhecimento, né, dialoguem, né, conversem, e uma possa oferecer para a outra soluções que no final resultem em acesso à informação, certo? É uma sacada aí que eu tive nesses últimos dias, lembrando da minha dificuldade em encontrar partituras e também em atender o meu público e a minha escola também, de certo modo. Eu produzo muita coisa, né, muita partitura, eu mesmo escrevo, mas mesmo assim eu gostaria de ter acesso ao original, né, ao que o artista fez, ao que o compositor criou. Então, compositores, eu vou deixar esse apelo aí no final. Compositores de música no Brasil, por favor, escrevam partituras das músicas que vocês criam, certo? Seria muito interessante, muito rico para a nossa cultura, né, registrar isso na notação musical, ou na mão, ou num aplicativo como o Musicor, ou o Sibelius, ou enfim, né, anotem, não apenas gravem, né, não deixem isso apenas no suporte de gravação. Façam a escrita, né, contratem alguém ou estudem para fazer isso. Eu sei que não é fácil, mas está na hora da gente começar a produzir escrita musical da nossa cultura, tá certo? Deixo o recado, essa reflexão aí para vocês, tá? E espero ter ajudado como sempre, tá bom? Paz e graça e até o próximo vídeo.